Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma questão polêmica: o uso do dinheiro público na campanha presidencial para sua reeleição. É legal? Está faltando dinheiro? Está sobrando dinheiro? Para onde ele vai? Né? Por que está sendo mobilizado agora? Essas questões nós vamos discutir com uma economista que eu vou apresentar para vocês agora, a Esther Dweck. A Esther Dweck é doutora em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora associada no Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro, coordena lá um grupo de pesquisa em economia do setor público. Entre 2011 e 2016, ela atuou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no cargo de chefe da assessoria econômica e também como secretária de Orçamento Federal. Foi vencedora do Prêmio Mulher Economista de 2021 e participou de livros como Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil, Economia Pós-Pandemia, Desmontando os Mitos da Austeridade Fiscal e Construindo um Novo Paradigma Econômico. Teria mais para apresentar, mas ela já está identificada. Muito obrigado, Esther, por estar mais uma vez com a gente. Foi um prazer a primeira vez, é um prazer maior ter você aqui de novo, né? Para tratar de um tema que é importantíssimo nesse momento da vida dos brasileiros. Eu queria começar perguntando para você, de onde está saindo todo esse dinheiro que está sendo destinado agora a programas sociais? E que impacto tem isso? Você pode começar à vontade. Tá ótimo. Bom, primeiro, obrigada, Silvio, pelo convite mais uma vez, né? É sempre um prazer estar aqui, né? Agora é um momento bastante tenso, mas eu acho que da última vez que eu vim também era um momento não muito tranquilo, mas sem dúvida nenhuma agora esse período entre o primeiro e o segundo turno das eleições não deixa, talvez um dos momentos históricos no Brasil recente mais importantes, né? A gente está numa fase difícil da nossa economia, mas da nossa história, talvez mais importante ainda, né? Da nosso marco civilizatório, eu diria quase. E eu acho que essa pergunta é super importante, porque a gente, de fato, observa que o governo atual, ele em vários momentos dizia que não tinha dinheiro, né? O Guedes entrou lá no início de 2019, dizendo que o Brasil estava quebrado, que não tinha dinheiro. Teve um momento muito importante, janeiro de 2021, o caos da pandemia, na segunda onda, no Manaus, um monte de gente morrendo por falta de oxigênio, as pessoas morrendo de fome porque tinha acabado o auxílio emergencial, né? E o governo, não sei se vocês lembram a frase do Bolsonaro: não posso fazer nada, a gente não tem dinheiro, né? E de repente o dinheiro aparece, né? E aí de novo a mesma coisa tinha acontecido no início da pandemia, né? Também quando dizia que não tinha dinheiro, o dinheiro felizmente apareceu ali, graças à pressão da sociedade civil e do próprio Congresso, que aprovou medidas importantes. E agora, novamente, né, a gente começou o ano de 2022, não tem dinheiro, o orçamento muito ruim, o orçamento completamente entregue ao Congresso de uma maneira negativa, né? Claro, o Congresso tem que participar do orçamento, mas ele pode participar de uma forma positiva, de uma forma negativa, nesse caso, de uma forma bastante negativa, né? Com várias críticas à forma como tinha sido incorporado as emendas chamadas do orçamento secreto, né? E aí, quando vai chegando próximo das eleições, o governo aprova mais uma emenda constitucional, como foi feito lá em março de 2021, né, como tinha sido feito ao longo de 2021 e agora em 2022, uma emenda muito específica para conseguir recursos para áreas que não deixam de ser prioritárias, claro, né, uma ampliação do auxílio era uma coisa muito importante, dada a situação de famílias na fila do auxílio, de um valor do benefício muito baixo, perto da inflação que ocorreu, né? Então era necessário. E aí o governo faz, ele começa a ser pago praticamente um mês antes das eleições, né? E vai sendo, e o governo vai dizendo, mesmo manda o orçamento, em 31 de agosto o governo mandou o orçamento do ano que vem sem esse aumento do auxílio, né?
de novo, com essa coisa que não tem dinheiro, então fica esse discurso muito dúbio do governo, né? Por um lado, ele consegue dinheiro para bancar pautas fisiológicas, como orçamento secreto, para bancar pautas eleitoreiras, como foi esse aumento muito pontual, né? E não um aumento de fato pensado e estruturado de forma permanente, para que as pessoas tenham, de fato, esse auxílio de forma permanente. Foi uma coisa muito pontual, voltada para a eleição, para ser pago bem perto do início do primeiro turno, né, para justamente tentar gerar impacto eleitoral. E ainda que foi o auxílio, mas o Auxílio Brasil, né, que na verdade era o antigo Bolsa Família, mais um auxílio gás para as famílias, um aumento do valor, dado que o preço do gás está absurdo, e um auxílio para os caminhoneiros, taxistas, né, na gasolina, dado o aumento dos combustíveis, né. Então, aí é uma mistura de coisas, e por motivos diferentes, mas o dinheiro apareceu. Deixa eu Né? perguntar uma coisa no meio desse caminho. Pode, por A favor. gente, a gente precisa entender o que é esse orçamento secreto. Por que Tá ele é bom. secreto? E de onde está saindo o dinheiro que vai para o orçamento secreto? Não, tá ótimo. Então, vou começar pelo orçamento secreto, porque eu estava primeiro elencando, né, as coisas que esse governo está gastando. Até posso só fazer uma ressalva antes do orçamento secreto. Tem mais uma coisa que o governo gastou eleitoreiramente, que pouca gente está dizendo, que foi 7 de setembro, por exemplo, né? Um dinheiro absurdo gasto ali para fazer uma manifestação que, em tese, seria pelos 200 anos da independência, que, na verdade, virou um palco político também, que o próprio governo está sendo processado por isso. Né? Então, você tem uma série de coisas que o governo está gastando de forma bastante eleitoreira, mas o orçamento secreto, especificamente, é um tipo de emenda no orçamento que ela não é identificada para quem vai, né? É chamada emenda de relator. Então, o relator do orçamento ele põe um valor lá, um valor bastante alto, né? Para esse ano, em torno de 19 bilhões. E ele começou a ser feito, se eu não me engano, em 2020 ou 2021. Sempre existiu emenda de relator, mas era uma emenda que era feita lá, mas sem muita execução, né? De um tempo para cá, a partir do mandato Lira na Câmara, essa emenda cresceu bastante e ela passou a ser executada, determinada pelo próprio presidente da Câmara, na verdade. Ele define para quem vai. E o secreto é porque isso não fica claro para quem está indo, de que forma que está indo, né? E começou a aparecer, teve uma reportagem na revista Piauí que mostra claramente que parte desse recurso estava indo para municípios muito pequenos para fazer determinados procedimentos do SUS que não tinha nem gente suficiente para fazer aqueles procedimentos. Então começou-se a perceber que não só não era transparente para quem ia, né, que era claramente utilizado em votações importantes no Congresso para poder ter apoio das bancadas do próprio governo, né, que votam com o governo, para poder pagar essas emendas de forma que ninguém sabe, né? Quem define isso é o presidente do Congresso, que avisa ao governo, para pagar tal emenda em tal cidade, e isso é feito de forma muito pouco transparente para a sociedade. Né? E daí que se deu o nome de orçamento secreto. Não é que ele é secreto no sentido que ele não está dentro do orçamento, ele está dentro do orçamento, mas a gente não tem noção para quem está indo, como está indo, que tipo de prioridade. E ele acaba indo uma parte grande para a saúde, e o que é grave é que ele vai sendo contabilizado dentro do mínimo da saúde, então, portanto, um dos lugares que está saindo era o dinheiro que ia para o SUS antes, de forma bastante republicana e democrática, de acordo com os critérios do SUS, e passou a ser está cada vez mais sendo apropriado por parte desse orçamento secreto e é gasto de forma bastante pouco transparente e principalmente sem nenhum critério de equidade, de garantia de prestação de serviço para a população. Né? Então, esse orçamento secreto ele disputa dinheiro com outras políticas públicas que estão perdendo dinheiro no espaço no orçamento para poder ganhar. Mas por que ele disputa? Porque ele está dentro do teto de gastos. Então, ele tem que ser, se você vai ampliar o orçamento secreto, você necessariamente tem que cortar outra área. Né? Então, o que a gente observa é que áreas como educação estão perdendo dinheiro, a própria saúde, você passa para o orçamento secreto e tira do SUS, da maneira como ele era. Ele é contabilizado no SUS, mas sem atender os critérios mínimos de rateio do SUS. Né? Então, você vai então competindo com outras políticas públicas, no caso do orçamento secreto. Para essas. Então, vamos terminar primeiro o orçamento secreto para depois a gente voltar para as outras coisas. Então, você está falando assim que já monta a 19 bilhões o que está sendo administrado pelo relator do orçamento, que é o responsável por dar
essas emendas secretas aos parlamentares, não é O isso? relator, não, o relator ele coloca no orçamento. Quem define para quem vai é o presidente da Câmara, que é o próprio Ah, Arthur Lira. melhor, mais claro ainda. E está Isso. saindo do orçamento que deveria financiar, por exemplo, a Unifesp está dizendo que é uma universidade federal que teve reduzido de 2019 a 2022 quase um terço do seu orçamento. E está previsto, inclusive, para 2023, um corte de mais 10,5% no orçamento das federais. É daí que está saindo? Entre outras coisas, sim. Sem dúvida nenhuma das federais, uma parte grande é onde está saindo. Dado que o orçamento do MEC, dentre os orçamentos discricionários, né, que é onde o governo pode cortar, o MEC é o maior deles. Investimentos públicos, né, da área de infraestrutura também estão perdendo muito. Investimentos públicos, né, até é interessante o Tarcísio ter essa expressividade toda, porque o investimento público mesmo, coordenado pelo Ministério da Infraestrutura, praticamente acabou. O que eles fizeram foram algumas concessões, e mesmo assim concessões que já estavam lá previstas há muito tempo, né? E o orçamento público mesmo para investimento foi totalmente minguado, assim como o dinheiro para educação discricionária está sendo muito cortado, ciência e tecnologia, né, as bolsas da CAPES, CNPq, estão sendo completamente destruídas, mas também meio ambiente, cultura, né? Então, são orçamentos que estão minguando e enchendo dentro do teto o próprio orçamento secreto, né? Ou esse dinheiro que é comandado aí pelo presidente da Câmara para ser pago da forma como ele meio que define, né? Sem grandes critérios que sejam públicos, né? E publicizados, principalmente. Talvez isso que seja. E o secreto vem daí. Os critérios de rateio disso completamente não transparentes. Não transparentes quer dizer, a gente não sabe que cidade está recebendo e quem A foi cidade que o está recebendo, proponente. você consegue saber a cidade você consegue saber a posteriori, né? Porque ele fica numa emenda, num valor meio abstrato, né? Dentro muito grande na saúde, muito grande no Ministério de Integração, né? Que eu esqueço o nome do ministério, mas é algo ligado à integração. Eles mudou o nome. E fica lá numa emenda, numa rubrica que é meio genérica, e depois, aí sim, na hora que você define para que parlamentar vai, ele indica a cidade para onde vai. A gente consegue identificar a posteriori a cidade que foi, mas não sabe para que parlamentar que foi. E o Tribunal de Contas da União com isso, hein? Então eu até preciso ver o que eles estão falando sobre isso. Eu sei que eles fizeram algum tipo de questionamento recente, mas eu confesso que eu não estou acompanhando tanto a maneira como eles estão lidando com isso, né? Acho que quem acabou fazendo muito dos questionamentos foi a imprensa. Uhum. De fato, teve essa matéria importante que demonstrou que tinha indícios de dinheiro superfaturado em alguns lugares, né? Mas, de fato, eu não sei como é que está hoje o Tribunal de Contas, eu precisaria olhar, não tenho como saber. Eu sei que eles fizeram algum questionamento, sim, agora eu não sei exatamente em que pé que está isso, né? Tá. Em julho, Esther, a Câmara dos Deputados, né, aprovou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para gastar mais 41,25 bilhões em benefícios sociais, no mesmo ano das eleições. Isso pode? Em tese, não poderia, né? Porque, de fato, você não pode ampliar benefício social num prazo X das eleições, agora eu não lembro, e nesse caso específico foi aprovado dentro do prazo que seria proibido. O que o governo fez, de forma muito hábil, foi usar isso, que era algo que todo mundo sabe que seria necessário, a população realmente está passando fome, né? Tem 33 milhões passando fome, mas tem mais ainda em insegurança alimentar, ou seja, que não está fazendo as 3 refeições diárias, né, de forma regular, e mais gente que não sabe se vai conseguir fazer, então você tem uma quantidade enorme da população brasileira em segurança alimentar. Então era necessário, de fato, ampliar os benefícios sociais, isso era claro, né? Mas se fosse um governo que estivesse preocupado com isso, tinha pensado nisso no ano passado, quando estava enviando o orçamento desse ano, quando já era claro todos esses dados sociais bastante tristes que a gente está vivendo no Brasil. O que o governo fez? Ele resolveu esperar bem próximo da eleição e usou isso como chantagem, sabendo que a oposição não poderia se opor a você ampliar benefícios sociais, e aí botou uma cláusula justamente nessa emenda constitucional de uma espécie de emergência, né, usando a guerra como desculpa, enfim,
e claramente de uma forma muito para conseguir um benefício eleitoral, né? Tanto que teve gente que chama de PEC kamikaze, eu não gosto desse nome, porque a ampliação dos recursos não é um problema em si, tá? E eu ainda não te respondi essa pergunta de onde está vindo o dinheiro. O mais importante é que existe dinheiro, isso não é um problema, a ampliação dos gastos. O problema é a maneira como foi feita de forma muito pontual e claramente para influenciar o resultado eleitoral. Se tivesse sido feito no ano passado, desde a pandemia, se tivesse pensado um novo auxílio permanente, que incluísse os trabalhadores informais, de forma a poder, de fato, garantir a eles uma segurança, né, para as pessoas que, nesse período de tanta turbulência econômica, eu não me oporia de jeito nenhum. Agora, você não fazer nada, ficar usando a situação grave da população como barganha para conseguir uma chantagem, uma vantagem política, eleitoral, isso que é grave, né? Para mim, esse é o problema. Então, por isso, não foi considerado legal, porque, de fato, você fez uma mudança dizendo que está associando a um período de emergencial e, com isso, conseguiu essa possibilidade de fazer essa ampliação durante o período eleitoral. Claro, eu acho que acabou que ninguém questionou isso no Supremo. Não sei se alguém chegou a questionar, porque, na verdade, a única pessoa que se opôs parece que foi o Serra, se eu não me engano, dado que né, todos os outros parlamentares não puderam se opor porque sabiam que a população estava numa situação muito grave. Então, é triste, né? Porque você percebe a maneira como eles usam muito a situação grave da população como barganha. Esse caso, né, o de agora, que tem a ver com a eleição, foi a mesma coisa de março de 2021. Né, como eu comentei, em janeiro de 2021, a pandemia no auge, a situação econômica brasileira gravíssima, social mais grave ainda, e o governo dizendo que não tinha nada para fazer, e aí começou a dizer, não, a gente precisa aprovar uma PEC para poder, de novo, gastar mais dinheiro, que não era verdadeiro isso. Eles usaram essa PEC para arrochar mais o teto de gastos naquilo que eles não querem que aumente. Então, eles foram apertando as regras fiscais para o que eles não querem que aumente e flexibilizando para aquilo que beneficiava o governo, exclusivamente. O que eles não querem que aumente? Por exemplo, todos os serviços públicos universais, saúde, educação, né? E áreas como meio ambiente, que está totalmente sucateado, a área como cultura, que está totalmente sem investimento, áreas de saúde, ciência e tecnologia totalmente sem investimento e caindo, né? O orçamento de ciência e tecnologia está menos da metade do que foi, que era em 2014, em termos reais, né? Bem menos que a metade, está um valor 40% do que era. Cultura, mesma coisa, ou até menos. Meio ambiente, mesma coisa. Né? Então, e saúde e educação só não caíram mais porque ainda existe um piso, embora esse piso seja declinante, e a gente já demonstrou recentemente em 2 trabalhos do nosso grupo lá, que justamente saúde e educação estão sendo gastos menos do que deveria ser se a gente tivesse os mínimos constitucionais que eram vigentes até 2016. Né? Como teve uma mudança nesses mínimos constitucionais, você está tendo um gasto na saúde e educação menor do que era previsto pelos mínimos constitucionais antigos. Né? Então, com isso, você está fazendo cortes em áreas de políticas universais e de políticas muito importantes e ampliando naquilo que o governo acha que vai ter alguma capitalização política para eles no curto prazo e sem ser de forma permanente. Isso é muito importante, porque o aumento do auxílio agora não foi permanente. Até o aumento para R$400 que foi dado no início desse ano, né, que era uma maneira de ter R$400, só valia até o final do ano. Na tramitação do Congresso é que se aprovou de forma permanente isso, mas o que o governo tinha proposto era até o final do ano. E esses R$600, esse só está aprovado até o final do ano, o governo encaminhou o orçamento de 2023, agora em agosto, não inclui os R$600, fica só nos R$400, então claramente é uma proposta eleitoreira. Né? E o que é interessante é que, como contrapartida, por exemplo, no caso do auxílio, a contrapartida é essa contrapartida política. No caso da gasolina, né, que foi feito esse auxílio para caminhoneiros, taxistas, etc., você estava tendo aquele aumento abusivo dos preços da gasolina, né, por conta de uma política da Petrobras que está enriquecendo quem? Os acionistas da Petrobras, os minoritários, e até o governo que ganha dividendos. Né? A Petrobras, esse ano, distribuiu 88 bilhões de dividendos. É uma loucura do ponto de vista de uma empresa pública, até de uma empresa privada, distribuir esse volume absurdo de dividendos. Né? Então, você está, por um lado, distribuindo 88 bilhões, por outro lado, cobrando um preço da gasolina absurdo. Significa que, obviamente, aí quem está ganhando com o dinheiro público são esses acionistas, e, por outro lado, o governo tem que gastar também para poder fazer
contrabalançar o aumento do preço, né? Tá. Como é que o governo conseguiu reduzir o preço da gasolina? É isenção tributária? O que é, hein? Foi isenção tributária e, nesse caso específico, com chapéu alheio, né? Porque foi ICMS, teve a isenção de alguns impostos federais também, mas o pesado mesmo era ICMS, que é o imposto estadual. E isso faz parte de umas bombas, né? Eu não gosto de chamar desse nome, mas parte de um passivo que vai ficar para o próximo governo. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que, ao Congresso reduzir o ICMS de gasolina, esse é um valor arrecadado pelos estados e municípios muito relevante. E, ao reduzir, foi que baixou o preço, né? Então, a gasolina, que aqui no Rio estava chegando quase a 9, agora está em torno de 5, foi claramente feito da redução dos impostos, né? Tanto que foi de uma forma muito rápida, mas os estados estão perdendo arrecadação e estão entrando no Supremo porque o governo vetou a cláusula que obrigava o governo a compensar essa queda. E aí tem dois problemas graves. Não só você tem uma perda de arrecadação dos estados, que vai gerar, e para os municípios, porque esse recurso é repassado aos municípios, né, uma parte do ICMS é repassada aos municípios, mas também que isso também financiava a saúde e a educação, porque os municípios e os estados são obrigados a gastar um percentual do que eles arrecadam com saúde e educação. Então, se você cai a arrecadação de um imposto tão relevante quanto o ICMS, você cai o quanto os estados e municípios têm para gastar com saúde e educação. Então, você ainda gera um desfinanciamento na saúde e educação estadual e municipal, que se soma ao subfinanciamento federal. Então, a gente está numa situação gravíssima, que o governo federal não compensa isso. Isso gera um problema para os municípios, que eles são obrigados a cortar em outras áreas e vão cortar também saúde e educação, porque eles diminuem o mínimo que eles são obrigados a gastar nessas áreas. Então, assim, o ciclo de efeitos disso, tudo isso para pagar os 80 bilhões de dividendos da Petrobras. E a gente fica sem saúde, sem educação e pagando os 80 bilhões da Petrobras. Né? Então, isso é uma loucura, né, do ponto de vista... Quer dizer, os dividendos continuaram sendo pagos, não foram reduzidos. Sem nenhuma dúvida. Por conta dos aumentos de preço do petróleo e de valorização cambial, que são repassados para o preço da gasolina, que aumentam os lucros da Petrobras, fora a venda de ativos que eles estão fazendo, né, venda de subsidiárias, que também vira lucro e é repassado aos acionistas. Então, ainda tem essa desnacionalização e privatização de parte dos ativos da Petrobras para virar lucro para acionistas também. Esther, olha, eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu vou pedir que você responda depois do nosso intervalo, que nós somos obrigados a fazer. Você tem alguns números para poder comparar como era o orçamento de educação, saúde, essas coisas, antes e agora? Então agora nós vamos fazer uma pequena interrupção e já voltamos, tá bom? Então, estamos aqui agora. Eu acho que é importante ter elementos de comparação, né? No começo do governo Bolsonaro e agora, por exemplo, como é que ficaram essas políticas que atendem a todo mundo? Política de educação, política de saúde, política de moradia, enfim, quer dizer, essas políticas sociais como um todo. Você tem uma ideia disso? Tenho. Posso até pegar aqui para te falar. Só uma coisa importante que eu ainda não expliquei de onde vem o dinheiro. Depois a gente tem que voltar para essa pergunta. Quer voltar agora? Podemos voltar agora, enquanto eu abro depois os dados para te passar. Mas de onde vem o dinheiro? Né? Isso é muito importante, acho que a população tem isso muito claro, né? Que nunca faltou dinheiro ao governo federal. Tá? O governo federal, estados e municípios podem ter alguma falta de dinheiro, porque eles não têm a mesma autonomia que o governo federal tem. O governo federal, ele teve, inclusive, nos últimos anos, né? Principalmente no último ano, com o aumento da inflação, um aumento da sua arrecadação. Né? Então, isso por si só já gerou um aumento da capacidade dele de gastar, inclusive comparado ao que seria a meta do resultado primário, né? Que é a diferença entre o que você gasta e o que você arrecada. A gente está em esse ano 110 bilhões que você poderia gastar mais por conta da meta de primário. Tá? Então, só aí já tem uma diferença, porque a arrecadação veio acima do que era esperado. Mas, além disso, o governo federal tem capacidade de se endividar e pode fazer uma dívida para gastar em coisas que são relevantes para a população. Né? Então, o governo federal, ele, por ser o emissor da moeda, ele consegue ter uma dívida definida pelos juros que ele mesmo define,
pelo Banco Central, e é uma dívida importante, ela é a base do setor financeiro, né? Então dificilmente você não vai ter aceitação dessa dívida, e ela muitas vezes é necessária em períodos onde a arrecadação cai. Então, por exemplo, foi o caso da pandemia, a arrecadação logo no início do ano, logo no início da pandemia, quando a gente precisou frear a economia, né, e a arrecadação caiu, o governo conseguiu fazer aquele aumento dos auxílios. De novo, só é importante, lembrando que o Guedes queria R$200, né? Quem fez o valor ser R$600 por pessoa foi a pressão da sociedade civil no Congresso, que conseguiu aprovar aquele valor. E o governo conseguiu ter um aumento de 380 bilhões de reais, comparado, só para vocês terem uma noção, o Bolsa Família, em média, era em torno de 50 bilhões. Então, o valor saiu de em torno de 50 bilhões para 380 bilhões, né? Um valor bastante expressivo, fruto do quê? Por meio de aumento do endividamento público naquele momento. E era muito importante ser feito isso. O governo federal tem capacidade de fazer isso. E só lembrar que os juros foram caindo, chegaram a 2% naquele ano. Ou seja, você conseguiu fazer isso sem gerar nenhum problema grave para a economia brasileira. Né? Já no final do ano, a dívida já estava até caindo, né? Então não foi nenhum grande problema, porque o governo federal ele tem essa capacidade tanto de definir quanto ele vai arrecadar, quanto de emitir dívidas se for necessário para fazer frente a uma expansão dos gastos que seja, e preferencialmente que seja benéfico à população. Porque isso vai ter um efeito, inclusive, de aumentar a arrecadação depois. Né? No caso da pandemia, quando o governo aumentou o auxílio, os estados e municípios tiveram aumento de arrecadação, porque as pessoas voltaram a gastar o dinheiro, né, comprando alimentos, comprando, enfim, o que era necessário, e o dinheiro voltou a circular e a arrecadação nos estados e municípios aumentou, inclusive mais do que era esperada naquele ano. Então, tem esse efeito positivo, que o governo, ao gastar, mesmo se endividando, ele aumenta a atividade econômica, aumenta a arrecadação e acaba recompondo parte do que ele gastou a partir do próprio estímulo que ele dá. Então, o governo tem total capacidade de fazer isso. O que falta no Brasil é vontade política. E aí é uma combinação de vontade política, como te mostrou, né? Quando você quer fazer uma coisa eleitoreira ou fisiológica, tem dinheiro. Quando você quer fazer uma política universal, aí diz que não tem dinheiro. E eu acho que o outro ponto importante aí é que justamente o que impede são as regras fiscais brasileiras, que você pode, na pandemia elas foram afastadas, né, de forma correta, e agora elas estão sendo afastadas por gambiarras. Então, por exemplo, essa PEC de julho que você comentou foi uma gambiarra, porque, na verdade, você permitiu gastar além do teto para aquilo que o governo interessava, mas está cortando em outras áreas. Então, você comentou o caso da Unifesp, né? Na semana passada teve o anúncio do corte nas federais, que, na verdade, basicamente tirou tudo que sobrava de limite para elas esse ano. Claro que isso foi uma grita enorme, dado que o orçamento já vem sendo cortado paulatinamente, né, como a gente estava falando. Aí você chega no meio do ano e fala, não, acabou o seu dinheiro, sendo que você tem que pagar água, luz, né, o básico do funcionamento da universidade, a equipe de manutenção, de limpeza, que são pagos mensalmente. Se você não tem dinheiro, você não tem como manter isso. Então, você, na verdade, ela falou para as universidades, podem fechar as portas e vai todo mundo para casa, porque não ia ter dinheiro para fazer mais nada. Felizmente, depois da pressão social, recompôs isso, mas está cortando em outro lugar. Entendeu? Então, assim, não é que o governo recompôs tudo, vai cortar em outro lugar, e talvez um lugar que tenha menos pressão política, né? Que a universidade rapidamente chiou e conseguiu evitar um estrago ainda maior do que está sendo feito. Então, o que é interessante é isso, porque o governo cria essas regras estúpidas, na minha opinião, sendo em português bem claro, desculpa o termo, mas são regras totalmente anacrônicas do ponto de vista temporal, histórico, né? Essas regras já foram superadas da maneira como ela tem no Brasil. Do ponto de vista no momento político, completamente absurdas, né? O mundo inteiro está mudando para outro tipo de regime fiscal e a gente está preso a uma regra absurda que foi feita exclusivamente para reduzir o Estado brasileiro, né, que é o teto de gastos. E a gente observa que ela não está reduzindo totalmente, por quê? Porque ele corta onde seria mais distributivo e está aumentando naquilo que interessa, de novo, eleitoralmente ou fisiologicamente. Né? Então, tem de fato, essa dupla... o governo ele é meio, nesse ponto, claramente, ele atira para dois lados, né? E tem discursos diferentes para os dois lados. Então, dinheiro existe, isso é importantíssimo, porque se tiver uma mudança de grupo político no poder nas eleições agora, né, e entrar um governo que está disposto a fazer algo para a população, ele pode fazer, mesmo tendo déficit público, né, como a gente tem um déficit primário agora, mesmo com isso, mesmo que ele amplie temporariamente o déficit, vai ser necessário no primeiro momento. Isso é muito importante ser feito. O governo federal tem capacidade de fazer isso,
para retomar a economia, né? Que é voltar a gerar emprego, voltar a fazer uma economia que cresça, que vai aumentar a arrecadação. E, claro, o governo poderia fazer isso no primeiro momento aumentando a dívida, mas pode, posteriormente, depois, cobrar impostos mais ricos também, né? Para poder bater a dívida, que quem ganha com a dívida são os mais ricos também, diga-se de passagem, né? Então, você pode fazer essa duplo efeito, né? Como os Estados Unidos estava propondo. Você gasta no primeiro momento, a partir de aumento da dívida, mas você faz uma reforma tributária, né? Muda os impostos sobre os mais ricos para recuperar esse dinheiro depois, quando a economia estiver num período mais de crescimento. Então, isso seria o ideal para o cenário brasileiro, né? No próximo ciclo político, digamos assim. Né? E só vai acontecer isso, claramente, se tiver uma mudança de cenário. Senão vai continuar esse processo de mudanças muito pontuais para beneficiar o governo e não, de fato, uma mudança relevante para beneficiar toda a população. Cara, eu tenho um número na cabeça da ordem de uns 350 bilhões, que é de isenção fiscal, né? Quer dizer, tributos que são devidos pelas empresas e que o governo desiste de cobrar em favor dessas empresas, né? Essas isenções também estão sendo usadas agora como moeda de barganha eleitoral? Sim, mas acho que dois pontos importantes. Em relação a essa que a gente chama de desonerações fiscais, né, uma parte grande disso é o simples, né, que é de fato quase que um terço desse valor aí que você comentou. O simples foi uma política feita no governo Lula, né, justamente na ideia de você aumentar a formalização de pequenas empresas que não tinham capacidade de fazer frente aos impostos que sobre a empresa é muito alto, de fato. A gente tem baixo imposto sobre pessoa física rica, mas tem muito imposto sobre empresa. Que, obviamente, o ideal era inverter isso, cobrar das pessoas físicas ricas, né, e diminuir o imposto sobre empresa, porque acaba pegando todas as empresas de forma. Pegava todas as empresas mais ou menos de forma igual. O simples foi uma ideia de você, para pequenas empresas, diminuir os impostos. Que não era uma má ideia, é uma boa ideia, na verdade, né, que depois se agregou ao MEI, mas de fato teve muita. O Congresso acabou usando isso como um jogo político, né, incorporando no meio atividades que não deveriam ser incorporadas. No simples tem um problema grave que é um grande degrau, que se você aumentar muito da faixa, você migra para um sistema com imposto muito alto, então isso acaba sendo desincentivo a crescer, o que é ruim, né? Então, assim, você tem várias coisas para ser corrigidas nisso, mas eu não acho que o simples seja uma desoneração fiscal no sentido ruim, como a gente imagina, né? Uhum. Por outro lado, você tem outras exonerações fiscais que são muito regressivas, né? Como na área da saúde, que não só é feito para hospitais filantrópicos, etc., né? Mas também as pessoas físicas que têm gastos privados com saúde têm direito a bater isso depois de renda, né? E sem limite nenhum. Na educação tem um limite que você pode abater o imposto de renda com seus filhos. Então, no fundo, você está dizendo para quem está gastando privado, você pode abater o seu imposto de renda, que é quase como se o governo estivesse financiando a saúde privada, enquanto a saúde pública no Brasil está tendo cortes. Né? Então, você percebe que você tem um problema grave na maneira como são feitas as exonerações fiscais. E esse ano o governo ampliou com a desoneração do ICMS para gasolina, né, para diesel, ampliou também com a desoneração dos impostos federais para esses mesmos produtos, né, e está fazendo uma série de medidas que vão gerando essa distorção ainda maior no nosso sistema tributário, que já é muito distorcido. Né? A gente tem um sistema tributário que pesa muito sobre bens de consumo, então pesa sobre a população mais pobre, e desonera os mais ricos. Você não cobra. A gente falou dos dividendos da Petrobras, ainda por cima, quem recebe dividendo da Petrobras não paga imposto sobre o dividendo. Ainda tem, porque você não paga lucro na pessoa física sobre impostos sobre dividendos e lucros, que acaba gerando, que é a grande isenção fiscal brasileira é essa. Né? O fato, desde 95, você retirou o imposto de renda, você zerou a alíquota de imposto de renda para quem recebe lucros e dividendos, que é justamente, em geral, quem é mais rico, e é simplesmente zero, não importa, não é para uma faixa, não, é para todo mundo que recebe lucro de dividendo, que gerou todo um incentivo às pessoas virarem pessoa jurídica e não pessoa física, toda uma série de problemas de você ter um sistema tributário que é regressivo, né? Que ele amplia a desigualdade no Brasil em vez de reduzir, como acontece na maior parte do mundo desenvolvido, né? Que o sistema tributário ele é utilizado para reduzir desigualdade, não ampliar, como no caso brasileiro.
Então, eu acho que a gente tem, assim, de fato, assim, essas exonerações, o governo aprovou uma lei para mexer nessas exonerações, mas assim, para inglês ver a lei totalmente. Eles chamam, primeiro que é cheio de exceção, então, no fundo, o que você precisa diminuir é muito pouco, né? E eles não diminuíram e ainda fizeram as isenções esse ano, como se nada tivesse, como se ele não tivesse acabado de aprovar uma lei obrigando a rever as exonerações. Então, eles usam muito no discurso, mas na prática eles fazem exatamente o oposto, né? Então, isso é gravíssimo para a sociedade, porque vai gerando distorções justamente no sistema tributário, onde, ao desonerar e a arrecadação cair, gera um argumento para cortar mais gastos. Então, se não tem esse efeito bola de neve, né, de você desonerar de forma muito regressiva e muito pouco pensada, aí baixa a arrecadação e você fala, baixa a arrecadação, então eu preciso cortar mais ainda os gastos sociais, a cultura, o meio ambiente, né? Então, assim, você vai tendo uma sequência de cortes, né? Só para dar uns dados que tinha me pedido depois. Sim, claro, por favor. Você quer Não, apresentar? não, acho que eu posso só falar mesmo. No caso da saúde, por exemplo, né, a gente fez um trabalho com o pessoal da ABRES, que é a Associação Brasileira de Economia da Saúde, né? E a gente mostra nesse trabalho que porque assim, o teto de gastos, né, foi uma emenda constitucional chamada Emenda Constitucional 95 de 2016, né, que foi aprovada lá no Temer. Naquela emenda constitucional, se diminuiu o mínimo constitucional da saúde e educação. Só rapidamente explicando isso, saúde e educação elas eram vinculadas à arrecadação. Eu tinha que gastar 15% da receita corrente líquida federal com saúde e 18% da receita líquida de impostos com educação. São diferentes medidas, mas são dois tipos de medidas de arrecadação. A partir do teto de gastos, você não tem mais essa vinculação e você travou os valores em 2017, a partir de então você só precisa corrigir pela inflação. Em geral, se você tem crescimento econômico, a arrecadação cresce mais do que a inflação. Então, significa que você vai caindo como percentual da arrecadação. Então, aí o que a gente mostrou nesse dado, que a saúde, ela perdeu, em relação ao que seria o mínimo constitucional antigo, em torno de, se a gente contabilizar até o orçamento que foi enviado para o ano que vem, 60 bilhões de reais, né, o que vale mais ou menos a metade do orçamento, de um orçamento anual do SUS. Né? Então, é muito dinheiro que está sendo perdido na área da saúde. Na educação, né, a gente observa, a educação tem tido cortes mais expressivos, porque a educação estava muito acima do mínimo. Né? A Dilma entregou a educação, esses 18% que seria o mínimo, a Dilma estava gastando 26%, ou seja, estava gastando quase 8 pontos acima do que era o mínimo, e isso foi caindo. O dado de 2021, que a gente viu, estava em 17,8% dos impostos, ou seja, você foi perdendo como participação dos impostos da educação, né, o que é super grave do ponto de vista de uma situação que a gente tenha uma tentativa de universalizar a educação, mas a gente sabe muito bem que, principalmente no nível estadual e municipal, ainda não tem a qualidade necessária. Então, precisaria de muito aumento dos gastos. Né? A gente tinha aprovado, não sei se vocês lembram, o PNE, que era o Plano Nacional de Educação, que exigia um aumento dos gastos com a educação, e o que você viu foi uma queda constante desde o teto de gastos. Né? Na área só para dar uns dados, assim, na ciência e tecnologia, o corte foi de mais de 60% nesse período. Você falou de habitação popular, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, praticamente deixou de existir. Né? O que eles chamam de casa verde e amarela, que o governo chama, para a população de baixa renda é só regularização de fundiária e, em geral, inclusive de terreno grilado. Né? Então, por isso que eles se vangloriam de ter legalizado um monte de coisa. Mas construção de habitação popular, como era no faixa 1, praticamente não existe mais, que é a construção feita pelo governo e praticamente dá a casa para as pessoas. Isso praticamente acabou. Meio ambiente também, um corte gigantesco, né, que não permite nem o IBAMA e o ICMBio não tem dinheiro para fiscalizar nada. Né? Então, a gente viu o que está acontecendo, o que aconteceu na Amazônia, enfim, com a morte, né, dos dois que estavam lá, justamente tentando fazer um tipo de fiscalização informal, né, não sem ser feito pelo próprio governo. O Tom e o Bruno, né? E o Bruno, né, e eles, que ali virou um terreno de, enfim, não só dos
garimpeiros, né, mas também enfim, de toda sorte de crime que se possa imaginar ali né, de extração ilegal, enfim, um monte de coisa que não, os órgãos que deveriam estar fiscalizando não têm recurso para fazer isso, né? Então, você está num estado de penúria gigantesco, né, do ponto de vista de políticas que seriam relevantes. E, por outro lado, gastando dinheiro em coisas que não... Claro, o auxílio não tem nada contra pagar auxílio, embora, acho que é importantíssimo falar isso, a maneira como esse auxílio está desenhado é péssimo, né? O Auxílio Brasil, enfim, que substitui o Bolsa Família, ele tem um péssimo desenho. Ele, inclusive, incentivou pessoas a se cadastrarem. Ele não é mais por família, né? Enfim, ele, na verdade, não é por família, ele não é por filho, por número, não tem nenhum critério por número de filhos. Então, ele está incentivando as pessoas a registrarem como se fosse família unipessoal, né? Então, consegue ganhar o mesmo valor, sem nenhum tipo de extração. Uhum. Não exige mais as contrapartidas, que, por mais que fossem pesadas para as pessoas que tinham que controlar isso, mas as contrapartidas de saúde, educação, não existem mais. Então, isso começa a cair justamente o dado de vacinação, o dado de cobertura de participação na escola, né? Então, as consequências negativas das condicionalidades estão todas sendo observadas, né? E, óbvio, a saúde está sendo totalmente desfinanciada, principalmente a atenção básica, que na hora da briga pelo recurso, como está tendo esses cortes, quem é desfinanciado é a atenção básica, por isso vacinação, não, a gente está vendo toda essa coisa com a vacina da Covid, mas sarampo, pólio, né, pólio que tinha sido erradicada no Brasil, está com risco de voltar e voltar forte. Enfim, eu estou com uma bebezinha, morro de medo disso, então, assim, você tem... Isso são coisas que a gente está vendo, né? A gente tentando fazer campanhas de vacinação, mas você não tem mais... No caso, por exemplo, do auxílio, né, você não está botando... Você tirou as condicionalidades porque você está cortando dinheiro dos CRAs e CREAs, que são as áreas de assistência nos estados e municípios, que eram financiadas pelo governo federal para justamente conseguir fazer a busca ativa, conseguir fazer o controle das condicionalidades. Né? Você precisava de gente lá na ponta fazendo isso, e o governo está desfinanciando completamente isso. Essa área que seria a parte mais burocrática, né, da garantia do auxílio, teve um corte de 50% do seu orçamento. Né? Então, você não consegue mais manter as agências abertas para fazer esse tipo de acompanhamento. Fora que esses lugares também eram áreas de atenção psicossocial, né? Então, tem um monte de coisa que está deixando de ser feita para além, inclusive, da busca ativa das condicionalidades dos auxílios, né? Então, isso é realmente muito grave, né? Então, o que a gente está vendo, a população de ruas crescente, né? Não só nas grandes cidades, nas médias também, né? Situações muito tristes de famílias inteiras, enfim, uma situação de pessoas sem capacidade de pagar moradia, né? Enfim, muito, muito, muito grave. Assim. Eu estou pensando aqui, Esther, na área de saúde. Recentemente foi aprovada a entrada do capital internacional, que está comprando, né, hospitais e está criando fusões, incorporações. O mesmo na área da educação, a expansão do setor privado também, como um negócio. Né? Esse tipo de esvaziamento do orçamento público nessa área tem que ver com facilitar a entrada desses grupos privados? Olha, Silvia, uma boa pergunta. Tem um autor, um economista que é o meu favorito, que é o Kalec. Ele tem um texto que é lindo, que chama Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Engraçado que a gente estava falando sobre isso, porque ano que vem esse texto faz 80 anos, ele é de 43, esse texto. Então, ano que vem vai fazer 80 anos, então vai ter um monte de gente, enfim, texto triste, no fundo. Né? Eu falei, é um texto bonito pelo que ele fala, mas, assim, pelo grau de lucidez do texto, né, que é super atual. Para mim, esse texto é emblemático para entender 2013, né? Mas ele, de fato, porque o ponto dele é o seguinte, toda vez que você chegar próximo do pleno emprego, vai ter a chiadeira, né? E ele vai falar por vários motivos. Dentre eles, motivos de quê? Para barrar a capacidade do governo fazer política fiscal ativa. E aí ele vai falar vários... Vai ter chiadeira de quem? Então, digamos assim, do setor privado, dos donos do capital, digamos assim, para ser mais preciso, dos donos do capital. Por quê? Por vários motivos. Entre eles, a concorrência do setor público com o setor privado.
Então, em áreas onde o setor público concorre com o setor privado, aqui no Brasil a gente pode dar alguns exemplos, né, que foi no caso da saúde e educação, como você falou, sem dúvida nenhuma, mas também nos bancos públicos. Né? Você tem vários lugares onde o setor público atua em concorrência com o setor privado de forma necessária, né, digamos assim. E, sem dúvida nenhuma, saúde e educação são uma delas. Então, ele falava assim, e a outra, o que eles vão argumentar? Que o gasto do governo gera inflação, vão amedrontar a população para que o governo não possa gastar. E aí, sim, ele não consegue manter o emprego alto, que, além desse efeito de concorrência com o setor privado, né, em áreas onde o governo atua diretamente em concorrência, ele também aumenta o poder de barganha dos trabalhadores ao manter o emprego forte. Então, ele fala assim, na verdade, vai ter uma reação contra essa atuação do governo, usando a inflação como desculpa, para obrigar o governo a fazer cortes e não atuar de forma a garantir o pleno emprego. Então, o ponto é isso, por isso que a gente chama de aspectos políticos do pleno emprego, que é essa reação, tanto pelo aumento do poder de barganha dos trabalhadores, quanto pela concorrência do setor público com o setor privado, tirando o lucro do setor privado, que não deixa de atuar nas áreas que ao você melhorar a universidade pública, você está justamente porque no nível subnacional, a proporção de público é muito superior ao privado, mas no ensino superior é o contrário. É o contrário ainda. É muito mais privado do que público. E ao você expandir as universidades, ao você, né, também baratear o acesso, inclusive a próprias universidades privadas, você está gerando uma reação do setor privado muito forte, justamente para tentar conter o setor público. Então, sem dúvida nenhuma, isso faz parte, assim, na minha visão, dessa reação aos cortes justamente nas políticas universais. Só lembrar desde o início que os ministros da educação do governo Bolsonaro todos tinham alguma relação com o setor de educação privado. Né, enfim, todos, ou tinha uma relação, alguém que eles colocaram lá tinha muita relação, enfim, o próprio Guedes tem relação, família dele, né, enfim. Nós vamos fazer mais uma interrupçãozinha e já voltamos, tá bom? Nós estamos abordando ângulos da questão, né? Quer dizer, que é esse uso do dinheiro público fora das estratégias de implementação de políticas públicas universais para favorecer parlamentares, para favorecer prefeitos que venham a apoiar o candidato a presidente da República à reeleição. Né? Quer dizer, eu agora queria que você nos desse assim um apanhado geral disso aí, quer dizer, que impacto está tendo isso? E nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, porque passa rápido esses papos bons. Eu queria que você desse uma arredondada, vamos dizer assim, na sua interpretação, né, dizendo, afinal, essa mobilização de recursos que está sendo feita agora, retirada do que é essencial, que impacto está tendo? Não, ótimo. Bom, felizmente, acho que não teve impacto eleitoral que o governo esperava. E até o que fez eles redobrarem a aposta em outras coisas, né? Isso é bastante grave, porque eles estão apostando e voltaram ao mesmo programa de 2018 do ponto de vista eleitoral, que é muito mais o terror, né? O terrorismo, do que, de fato, o debate sobre políticas públicas. Porque antes ficasse no terreno de quem vai gastar mais com os pobres. Né? Porque claramente a população não é boba e entendeu que aquilo ali foi puramente, né, uma tentativa quase literal de compra de votos, né, no sentido institucional da coisa. E, por outro lado, você está gerando um monte de passivos do ponto de vista do orçamento público para o ano que vem. Então, a gente, né, comentou aqui muito rapidamente, mas você aprovou R$600 agora, mas é claro que você não pode no ano que vem fazer um corte, porque isso teria um impacto na população e na própria economia. Né? Então, e não tem recurso previsto no orçamento. A própria desoneração que foi feita para baixar o preço da energia, como eu comentei, o Supremo está dando ganho de causa dos estados, o governo vai ter que cobrir isso, né? Vai ter que recuperar a arrecadação dos estados por meio de transferência do governo federal para os estados, né? Como forma de manter minimamente o planejamento feito pelos estados. Aí você tem ainda toda uma pauta ligada a essa área, inclusive dos servidores, né, que vai ter, o governo tentou fazer uma coisa para alguns servidores ligados à área de segurança, né, que são a base um pouco
era um pouco a base política do governo, e felizmente não fez, porque eram claramente, de novo, mais uma coisa puramente eleitoreira, né? Mas, obviamente, você está anos sem reajuste para os servidores, que vai gerar uma pressão enorme nos próximos anos. Né? Então, você tem uma série de coisas que o governo está... E aí, principalmente, tem um fator que a gente não mencionou aqui, que para o governo poder aumentar o auxílio para R$400 esse ano, antes da PEC atual, né, ele empurrou o pagamento de precatórios. E ele ainda fez uma mudança no cálculo do teto de gasto para dar mais limites. Então, o governo conseguiu, para 2022, um espaço de 113 bilhões postergando o pagamento de precatórios, que já era, ou seja, precatórios é algo que o governo deve, tem que pagar, porque foi uma dívida já reconhecida na justiça na última instância, então tem que ser pago, e ele deveria pagar esse ano, e ele postergou para o ano que vem. Então, você vai somando tudo isso que o governo está deixando de gastar esse ano para poder fazer essas políticas bastante seletivas, né, de expansão de gasto, deixando isso tudo para o próximo governo. Né? Isso vai ser uma coisa importante, porque o governo atual conseguiu fazer várias gambiarras para poder fazer essas expansões de gastos seletivas. Se for um governo de esquerda, a gente sabe que o tipo de benevolência por parte da classe política, principalmente no Congresso, digamos assim, é muito menor. E você vai estar com um teto de gastos a todo vapor, com todas as piores que foram feitas ao longo desse período por meio daquelas chantagens que eu estava comentando, que eu comentei aqui. Então, o próximo governo ele vai ter esse passivo enorme para resolver, e vai ter um teto de gastos super forte, e vai ter uma economia em frangalhos. Então, você vai estar numa situação que você vai precisar, no dia 1º de janeiro, mandar uma mudança para o Congresso, e vai precisar de muita pressão social para que elas sejam aprovadas. Não só para resolver esses passivos rápidos, né, para isso não virar uma bola de neve, porque você não paga o precatório esse ano, o ano que vem você já tem o mesmo valor, e se você não pagar o ano que vem, só vai aumentar, fora todas essas outras coisas que eu comentei. E vai precisar fazer gastos em obras que estão paradas, vai precisar fazer gastos de recompor o auxílio de forma mais correta, né, garantindo os R$600 para todo mundo, mas pensando também nas famílias que têm um monte de filhos e cujo valor não é suficiente, né? Então você vai ter que reequacionar isso tudo e ainda ajustar a própria estrutura de funcionamento do governo para que ele volte a funcionar, e fora todas essas áreas que estão defasadas que eu comentei aqui. Então, você vai ter um desafio gigantesco para o próximo governo, que esperamos que não seja, não, enfim, eu espero, né? Que não seja o que está aí, porque do ponto de vista social, econômico, político, né, vai ser muito desastroso. E agora, quem entrar vai ter um trabalho gigantesco, vai precisar de muito apoio para poder conseguir fazer as mudanças necessárias, né, sem ficar preso também um pouco essa barganha fisiológica que vai acontecer no dia 1º também. Né? Então, um pouco, talvez seja essa aí a minha visão final. Muito bom. Quero agradecer muito a Esther Dweck pelo papo tão esclarecedor que nós tivemos. A segunda vez que você vem ao nosso programa, muito bom, muito obrigado. Né? E agradecer a você também que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.